Bem-vindo de volta ao nosso curso em React. Na aula de hoje eu quero trabalhar um pouco a relação entre componentes React, JavaScript e JSX. Componentes React, componentes funcionais, nada mais são do que funções em JavaScript que retornam JSX. Então a gente vai ver que a gente pode trabalhar com eles exatamente como trabalhamos com uma função em JavaScript. Afinal, React é uma biblioteca de JavaScript, então a gente tem que ter isso em mente. E JSX, apesar de ter uma cara de HTML, na verdade ele é JavaScript. Então a gente pode colocar código JavaScript dentro do JSX. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, eu vou começar com um diretório sem nada, um diretório vazio, onde a gente vai criar uma nova aplicação React. Eu vou fazer isso para a gente se acostumar a criar novas aplicações React e não ter medo de começar as coisas. Quando a gente está aprendendo uma nova linguagem de programação, muitas vezes a gente se enrola na hora de começar a utilizar essa ferramenta ou essa linguagem de programação. Então é bom a gente começar sempre de novo, recomeçar e começar mais uma vez, até não ter mais medo do prompt de comando. Bom, então temos aqui um diretório chamado aula 11, vamos criar uma nova aplicação React, utilizando npx, o executor de pacote Node, a biblioteca create React App. Eu vou colocar ponto para indicar que eu quero criar essa nova aplicação React aqui nesse diretório aula 11. Agora eu vou parar o vídeo porque demora um pouquinho para instalar todas as dependências e já retorno. Terminou de instalar todas as dependências e agora o que fazemos? Bom, eu costumo primeiro apagar todos os arquivos que eu não vou utilizar. app.csap, apptest, logo, report webvital, setup test. Eu deixo apenas três arquivos: app.js, index.css, index.js. Index.js eu excluo o import webvitals e aqui também a execução dele. Já no app.js eu gosto de tirar tudo que eu não vou usar. Esses dois imports não vão ser utilizados. Toda essa parte do header também não. E essa classe. Então temos aqui. E é claro, se nós colocarmos aqui um h1 Olá Mundo, ele vai funcionar. Para começar o servidor de desenvolvimento, npm start, e ele vai abrir um servidor de desenvolvimento, provavelmente na porta 3000. Demora um pouquinho para carregar. Enquanto carrega, eu já vou aproveitar na pasta src, eu vou criar um novo diretório chamado components, onde vão ficar os meus componentes. Bom, já carregou aqui Olá Mundo. Nos componentes, eu vou criar um novo componente chamado olamundo.js, poderia ser JSX, mas eu prefiro JS, e aqui eu vou criar um componente funcional. Vou utilizar arrow function, const olamundo igual abre e fecha parênteses, seta abre e fecha chaves. É uma arrow function. Novamente, poderia ser também function olamundo, não tem grande diferença. Utilizando arrow function é uma forma mais moderna. Aqui embaixo eu vou exportar como default, export default, e aqui nós vamos retornar um JSX. Return h1 Olá Mundo. Aqui em app.js eu vou tirar esse h1 e vou retornar o nosso Olá Mundo. O Visual Studio Code ele já importa para a gente. Se ele não importar, nós temos que escrever aqui o import. Lembrar de sempre fechar no JSX. Toda tag ela tem que ser aberta e fechada. Ela é um tipo um XML. O XML, toda tag que é aberta tem que ser fechada. Se nós não fecharmos, ele vai dar erro. Veja aqui embaixo, deu um erro porque a tag não foi fechada. Ela poderia também ser fechada dessa forma. Não daria erro. E nos permitiria passar uma propriedade children. Nós vamos ver isso mais para frente. Por enquanto eu vou abrir e fechar junto. Voltando aqui, continua com Olá Mundo, porque ele executou essa função, esse componente funcional Olá Mundo, que está aqui. Agora vamos ver. Aqui nós temos uma função JavaScript. Nós podemos também definir variáveis do tipo let valor igual a 10.
Estou definindo uma variável, valor igual a 10. Como é que eu faço para colocar essa variável aqui? Para abrir um ambiente JavaScript em JSX, a gente abre e fecha chaves. Então eu posso colocar aqui valor, escrever, por exemplo, o valor é de valor. Voltando aqui, o valor é de 10. Veja só. O mesmo vale para uma função. Posso ter uma função aqui, soma, por exemplo, que recebe x e y. E aqui eu return x mais y. Posso vir e evocar essa função aqui dentro. Soma 1, 3. 1 mais 3 vai dar 4. O valor é de 4. Posso também utilizar aquele valor. 1 mais 10 é 11. O valor é de 11. Veja, isso aqui é puro JavaScript, não há nada além de JavaScript. E eu estou inserindo esse JavaScript aqui dentro do JSX. Uma outra possibilidade seria ter uma array. Vamos botar uma array. Constants array. Vou colocar 1, 2, 3. E aqui a gente pode chamar essa array utilizando um método próprio da array, por exemplo, map. Se você ainda não viu o map, ele vai pegar cada item da array e executar essa função aqui. Eu vou apenas retornar o item. Uma coisa bem simples. Se você não sabe como isso funciona, não tem problema. Eu estou apenas executando um método dessa array. Veja, o valor é 1, 2, 3, porque ele está retornando 1, 2, 3. Uma questão sobre JSX. JSX, ele tem que ter uma tag principal que abre e fecha. Eu não posso ter duas tags. Bom, primeira coisa, eu posso colocar um parênteses aqui para poder escrever essa tag em mais de uma linha. Existem outras formas de fazer isso, mas colocando parênteses, eu posso escrever essa tag em mais de uma linha. O que eu não posso ter, vou voltar aqui, olá mundo, é algo do tipo h1 olá mundo, porque aqui eu tenho duas tags pais, por exemplo. Em JSX eu só posso ter uma tag pai, por exemplo, div. Div é uma tag pai e aí eu tenho duas tags filhas. Isso é possível. Agora ter duas tags pai não é possível. Por exemplo, se aqui eu tivesse um h2 olá mundo, deu problema, porque agora eu tenho duas tags pai, a div e a h2. Eu tenho que tirar essa h2 e botar aqui dentro da div. Agora sim, olá mundo, olá mundo, olá mundo. Então, o JSX ele tem que ser estruturado de uma forma em ter uma tag pai e a partir dessa tag pai você pode ter tag filhos, tags netos, etc. Mas a tag pai tem que ser única. E eu posso colocar, se for um JSX simples que caiba numa linha só, eu posso escrever numa linha só. Por exemplo, olá mundo. Se eu quiser que ele esteja em mais de uma linha, bom, há duas possibilidades. A primeira é começar numa linha e aí escrever o resto em várias linhas. Outra possibilidade é abrir e fechar parênteses, que aí eu posso começar na linha de baixo. São detalhes que a gente vai se acostumando aos poucos. Então, o que eu queria passar na aula de hoje é que o componente funcional nada mais é que uma função JavaScript. Então, a gente pode colocar variáveis e funções aqui dentro e utilizar essas funções, essas variáveis em JSX, sempre abrindo um ambiente JavaScript com as chaves. Voltando aqui, valor, vamos ver aqui, vai ter 10 olá mundo. Vou botar um BR 10 olá mundo. No caso de componente do tipo classe, é similar, só que aí você tem uma classe JavaScript ou uma classe ES6 para falar mais corretamente. E aí você também pode trabalhar essa classe como uma classe ES6 com métodos e variáveis. Só que, diferentemente de funções, a classe usa muito um keyword this para se referir que aquele método
e aquela variável são da classe. A gente vai ver isso melhor quando a gente trabalhar mais classes React. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha entendido essa relação que componentes React funcionais nada mais são do que funções JavaScript, onde a gente usa um return JSX, mas a gente trabalha nelas também como funções JavaScript. Então é isso, até a próxima aula e obrigado.